Olá pessoal, boa noite. Como eu tinha dito na aula passada, a gente ia ver hoje sobre galicismos, né? Vou passar uma definição bem rápida para vocês, lembrando que todo o material do vídeo também está no e-mail da turma em forma de apostila e eu também vou mandar no grupo para vocês. Vou falar uma definição aqui rápida e breve para vocês entenderem o que é galicismo. Eu acredito que a maioria conhece e saiba o que é, só não sabe o nome certo, né? Que é galicismo. São estrangeirismos provenientes da língua francesa, ou seja, vocábulos em francês que entraram no português, sendo aceitos e usados com frequência em diversos contextos. Eu vou passar para vocês uma lista de galicismos na gastronomia, tá? Que eu acredito que é o mais importante para vocês aprender. É uma listinha pequena, não é igual aquela última que eu passei para vocês, podem ficar tranquilos, é bem pequenininha, só para vocês terem uma noção mesmo do que é galicismo. Lembrando que não é só na gastronomia que o francês faz parte, entre aspas. Né? A gente também tem na moda, no vestuário e objetos que a gente usa no dia a dia mesmo. Se vocês quiserem, se alguém tiver curiosidade para saber, é só entrar no Google que vocês acham rapidinho, fazendo uma pesquisa rapidinho vocês conseguem achar. O francês foi uma das línguas que mais contribuiu para o português, com empréstimo de vocabulário. Então a gente vê aí, para quem também é meu aluno em cozinha clássica, consegue ver que não só em relação a pratos e nada, mas também no nosso vocabulário. Às vezes isso acontece não só no francês, mas como a gente está falando aqui de galicismos, é entre o francês, né? Que tem também o aportuguesamento, que é a adaptação fonética ou morfológica e por vezes gráfica de uma palavra ou locução de língua estrangeira que estrutura para a língua portuguesa. Isso aí a gente já viu em inúmeros casos. Eu queria passar para vocês sobre o galicismo porque às vezes acontece muito da gente ver uma palavra e que até pronuncia do mesmo jeito, como maionese. Eu não lembro se eu passei para vocês na aula passada maionese também. Mas aqui vocês vão ver na listinha que eu vou passar no e-mail da turma, na apostila, vocês vão ver a listinha aí e vocês vão lembrar com as coisas que vocês veem. Bom, eu separei aqui pra vocês, hoje a nossa aula vai ser bem tranquila, porque eu acredito que a aula passada foi bem puxada, e eu sei que vocês ainda estão com um pouco de dificuldade naquela lista que eu passei na aula passada. Então hoje eu decidi fazer uma aula mais tranquila, só para acrescentar conhecimento em vocês mesmo, e a gente revisar a aula da semana passada, pra gente ver aquela listinha que ficou muito grande. Se eu não me engano foram 63 áudios que eu mandei pra vocês. Então eu acredito que em uma semana não daria pra vocês ficarem craques em 63 palavras diferentes, que não é do dia a dia de vocês. Ainda mais que em francês é mais difícil ainda de vocês aprenderem em tão pouco tempo. Então hoje eu vou passar essa matéria bem tranquila, eu expliquei agora o que é galicismo, para vocês terem uma noção, né? Que é o estrangeirismo das palavras, né? Que são provenientes da França. E lembrando que às vezes eles se apresentam em forma original mesmo, do mesmo jeito que veio da França. Mas às vezes acontece o aportuguesamento, que foi o que eu falei pra vocês. Eu vou passar pra vocês algumas curiosidades da França, coisinhas bem pequenininhas, e vou dar umas diquinhas pra vocês. Só pra acrescentar mesmo, e aí durante a aula, né, nossa aula começa agora 8h50, durante a aula a gente vai revisando as palavras anteriores, quem ainda tiver com dúvida. Outra coisa, quem tá me mandando mensagem no privado em relação ao trabalho que eu passei, que era para escolher 10 palavras mais difíceis e 10 palavras mais fáceis, eu não respondi ainda, tá? Eu vou responder hoje, durante a aula eu vou respondendo vocês, mas vocês podem ficar tranquilos, eu tô vendo todo mundo que tá mandando, do mesmo jeito com o da aula passada também. Quem não fez o da aula passada, pode mandar, gente, dá tempo, eu quero saber como vocês estão, tá? Essa revisão não é valendo ponto, é mais para eu poder ver como vocês estão em relação à matéria do mês passado, que eu acredito que muita gente ficou parada aí nas férias e deve ter esquecido. Então, é para isso que eu pedi, então não vale ponto, vocês não precisam ficar preocupados com data para entrega, vocês podem falar comigo quando ficar melhor para vocês. As nossas atividades avaliativas vai começar essa semana, tá bom? Então vamos lá para algumas curiosidades, quem estiver acompanhando aí na apostila. A primeira curiosidade que eu coloquei aí, eu acredito que todo mundo saiba o que é sobre os queijos, né? A França, ela é considerada o país que tem mais receitas típicas de queijo. E assim, eles levam muito a sério essa questão do queijo, assim, toda refeição é importante. Mas eles não são como a gente que come queijo no café da manhã. Eles não têm esse hábito.
né? A França é um dos maiores produtores de queijo, eu acho que isso aí ninguém tinha dúvida, tanto de produtor quanto de consumidor. A França é a maior do mundo. Estima-se que anualmente sejam produzidos no país quase 1 bilhão de toneladas de queijo, divididos em 1.200 variedades, das quais apenas um quarto é reconhecido. Então, lembrando que não é toda a produção de queijo que é reconhecida. Quem é meu aluno lá na culinária clássica, eu estou procurando aqui uma curiosidade para mostrar para vocês que eu queria também falar e esqueci de anotar aqui no meu negocinho aqui. Quem é meu aluno na cozinha clássica já fez trabalho sobre queijo e sabe a diversidade que tem de queijo. Às vezes a gente até se perde em tanta opção de queijo que tem. Ó, eu achei muito legal essa frase que colocaram aqui, que o chocolate está para a Páscoa, assim como o queijo está para a França, para vocês verem o tanto que o hábito de consumo deles é grande. Deixa eu ver aqui. O queijo é um produto tão importante para os franceses que no final do mês de março existe um dia só para comemorar o dia do queijo, que é o Dia Nacional do Queijo. E por falar em Páscoa, né, que eu citei aqui para vocês, um ditadozinho, a Páscoa na França não é comemorada igual aqui, tá? Então, o nosso feriado de sexta-feira, lá não é na sexta-feira, é na segunda-feira. Outra curiosidade que eu passei pra vocês é sobre as refeições. Gente, as refeições fora da nossa bolha aqui, do Brasil, é muito importante. Não só na França, tá? Eu vou falar da França aqui porque é a nossa matéria. Mas é em todo lugar, não é igual a gente que come por comer para saciar a vontade, não. Todo mundo tem uma relação muito marcante com as refeições. Tanto que a gastronomia francesa é tão marcante que em 2010 ela foi nomeada Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade pela Unesco, para vocês verem o quanto é importante para eles. A refeição para eles são apreciadas em etapas, tá? Pelos franceses. Geralmente é composta por 5 pratos: aperitivo, prato de entrada, prato principal, tábua de queijos e sobremesa. Às vezes pode acontecer de não ter tábua de queijo ou não ter sobremesa, mas basicamente é isso daí. De aperitivo, um dos aperitivos mais apreciados na França são os chips, tá? Todo mundo conhece, né, os chips. Gente, por que eu tô trazendo essas curiosidades pra vocês? Porque às vezes a gente fica tão focado em só aprender as palavras novas ou como se pronuncia as coisas em francês que a gente esquece que a França é muito mais do que só a língua dela. E eu acho que para vocês, como gastrônomo, é muito importante vocês saberem de tudo que está relacionado à França, independente de ser só as pronúncias ou algumas coisinhas. Então é importante vocês terem noção de como que é as coisas lá. Outra curiosidade que eu acredito que todo mundo sabe, né, gente? Dessa curiosidade não é novidade para ninguém. O pão francês. Que de francês não tem nada. Peraí, gente. Que de francês não tem nada, né? Ele é brasileiríssimo, esse pão. Mas eu coloquei aí uns detalhezinhos para vocês verem. Na França, o pão francês é tipicamente brasileiro, né? Não tem nada de francês. Ele não existe na França. O pão francês, nosso aqui, brasileirinho, é uma imitação de um formato de pão fabricado na França no século XIX. Ele é pequeno, cilindro, com casca dourada e com miolinho. No século XX, o pão comercializado na França tomou outra forma e que é tradicionalmente a baguete, que é consumido até hoje. Eles consomem muito os baguetes para limpar o prato no final da refeição, principalmente quando a refeição é sopa. E principalmente também com vinhos. Tinha uma outra curiosidadezinha aí, mas eu acredito que a maioria de vocês sabe que é as carnes exóticas que tem na França. Eu tô perto da câmera porque eu tô mexendo no computador, gente. Que é os pratos exóticos da França. Então, assim, como eu sei que aqui é pouco aluno meu que não é aluno na cozinha clássica também, mas já tem, todo mundo tem uma noção, né? Mas eu vou falar aqui pra vocês rapidinho. São aproximadamente 30 mil toneladas são consumidas por ano de alimentos gourmet, como o escargot, tá bom? Vamos aí para a próxima aí, na listinha aí, é os vinhos. Gente, falando em França, todo mundo já liga nos vinhos, né? Isso é muito engraçado, porque tanto França quanto Itália a gente sabe que são os melhores vinhos. Se a gente for pegar ali os chilenos também, a gente chega nesse pontinho. Mas como o nosso foco aqui é França, vamos focar na parte dos vinhos da França, né?
A França é um dos maiores produtores e exportadores de vinho do mundo e seus habitantes possuem o hábito de consumi-lo diariamente, tá? Não é igual a gente aqui, que é quando vem algum hóspede especial e a gente faz um jantarzinho. Não, gente, eles consomem em tudo, tá? Para eles, uma refeição sem vinho é uma refeição incompleta. Então, às vezes, no almoço, sempre tem vinho. Ah, tem uma reunião do trabalho? Vinho. Tá? Então, tudo para eles é vinho, tudo é desculpa para abrir uma garrafa de vinho, nem precisa de desculpa, vamos tomar vinho, é vinho toda hora, quando dá e quando não dá, tá? Bem diferente dos nossos hábitos aqui. Eu acho que assim como o chocolate tá pra Páscoa e o queijo tá pra França, aqui a cerveja tá pro brasileiro, o vinho tá pro francês. Porque tudo que vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Os franceses consomem em média 11,2 bilhões de taças por ano, pra vocês terem noção, né? Eu acho que isso a gente deve consumir de cerveja aqui. Bom, a bebida é um dos melhores acompanhamentos para todo banquete servido na França, sendo um fator de harmonização para os pratos. Eu acredito que vocês vão ver sobre isso também quem faz aí a matéria de enologia. O vinho branco é usado para acompanhar prato servido com ave e frutos do mar, enquanto os vinhos tintos acompanham pratos feitos com carne vermelha. Isso aí também é aula de outra matéria, estou passando só a curiosidade mesmo para vocês. Outra coisa que eu queria também tirar um pouquinho do nosso foco da aula. Como a gente tem visto desde o bimestre passado, e agora essas últimas aulas que a gente teve, sempre eu batendo na tecla de vocês sobre como as pronúncias são importantes pra gente, como vocês vão tratar pessoas francesas, se algum dia vocês conhecerem a França, como que vocês fazem, como que vocês falam, como se cumprimentam e tudo mais, toda aquela bolha que a gente se englobou só em falar mesmo francês, em aprender as pronúncias, só na nossa bolinha de pronúncia, eu resolvi trazer uma diferencinha nessa aula aqui hoje, para ver se vocês ficam mais relaxados em relação a isso e pra gente ver que a França não é somente as pronúncias, tá, gente? Porque eu passei pra vocês porque eu precisava passar, mas não é só isso que é importante na França, não. Não é só isso que é importante na matéria francesa. Vocês precisam saber de tudo. Independente se vocês vão seguir essa carreira ou não, vocês precisam saber. Então eu passei aí, eu fiz umas indicaçõezinhas pra vocês, vou deixar no final da apostila, tá? Antes da atividade. Umas indicaçõezinhas de alguns perfis no YouTube que vocês conseguem aprender mais sobre a França. Por que eu tô passando isso? Porque eu acredito que às vezes, eu não sei vocês, mas eu consigo memorizar mais as coisas quando eu escuto e escrevo. Então eu quis passar uns videozinhos para vocês também visualizar, porque às vezes você vendo as pessoas, e tem muitas pessoas no YouTube que moram na França e são brasileiros. Então dá para vocês aprenderem mais, acrescentar mais bagagem no currículo de vocês. O primeiro que eu indiquei é o Le Plat du Jour. Eu conheço o Le Plat du Jour desde que eu fazia faculdade, da Yuyara, e ela mora na França. Bom, hoje eu não acompanho ela mais, então eu não sei como que tá a carreira dela em relação a isso. Mas o canal dela do YouTube é maravilhoso, tem altas receitas maravilhosas. Ela fala o francês muito bem, então além de vocês conseguirem aprender várias receitas, vocês ainda vão ver como que é que fala. Depois eu passei também o do Eric Jacquin. Mas todo mundo sabe que ele é francês, né? Todo mundo conhece, todo mundo tem noção aí do Masterchef e tudo mais. Mas só pra vocês darem uma olhada no canal dele no YouTube também, que é muito bom. Tem o Afrancesados, tá? Eu vou... Se alguém quiser... Desculpa, pessoal. Se alguém quiser, eu mando o link pra vocês desses canais do YouTube. E por último, eu coloquei a Dani Nossi. Tá? Eu não sei se vocês conhecem a Dani Nossi, mas eu também sigo ela desde a minha época de faculdade. Hoje ela não tem mais canal voltado para culinária, ela é voltado para outras coisas. Mas se vocês procurarem vídeos antigos no YouTube dela, vocês vão ver muita receita francesa, tá? Ela não é 100% francesa, ela também tem muita receita brasileira, muita receita de outros países. Mas se vocês querem referência, procurem no Instagram dela, procurem no YouTube dela, que vocês vão ver que ela tem muita referência francesa. Outra também que eu quero indicar pra vocês, que é muito bom pra vocês irem atrás disso, que além de fazer receitas maravilhosas, ainda traz um pouco da história da França, é a Dulce Delight, tá? Eu vou deixar o link pra vocês no grupo do WhatsApp, pra quem tiver interesse de pesquisar, de ver, pra vocês darem uma olhada. Além de vocês aprenderem receitas, vocês ainda conseguem acrescentar bastante coisa da França na vida de vocês. Tem também, agora voltando pra parte de pronúncia, né, da fala mesmo do francês, também tem aquele canal que eu sempre passo para vocês o link. Quem já conversou comigo sobre as dúvidas, eu sempre estou mandando o link para poder assistir, que é Os Franceses Tomam Banho, que é um dos canais que eu sigo, que eu sempre estou por dentro. Bimestre passado eu
eu até mandei um curso que ela tava dando, a Celine tava dando. Sigam ela no Instagram também. E tem um outro Instagram, que agora eu não lembro como que é o IG da mulher, que eu também vou passar pra vocês, que é muito bom. É de uma senhora já, mas assim, é de fácil compreensão, é muito bom. Ela coloca uns IGTVs bem curtinhos que dá pra você pegar rápido. Ela é muito boa também, mas assim, a minha indicação principal sempre vai ser a Celine, que é o dos franceses que tomam banho. Bom, gente, como eu falei, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu sei que vocês estão muito fixados nas questões das pronúncias e está tendo muita dúvida e muita dificuldade, e eu queria que vocês descansassem um pouquinho em relação às pronúncias, tá? Então, nessa aula de hoje a gente não vai ver nenhuma pronúncia nova, a gente não vai falar nenhuma pronúncia nova, não vai ter nenhum áudio falando de pronúncias, vai ser bem tranquila a aula, tá curtinha, não vai dar nem 20 minutos de aula. Vou deixar o espaço aberto no grupo do WhatsApp para quem quiser tirar a dúvida da aula passada, que eu acredito que tem muito aluno que está com dúvida. Quem ainda não conseguiu escutar os áudios, tudo que eu mandei, porque eu sei que são muitos, a internet de vocês às vezes não é muito boa, não tem problema. Vocês podem ir escutando aí no decorrer do mês e vir falando comigo. Eu vou passar o cronograma do mês de setembro, lembrando que segunda-feira que vem a gente não tem aula, vocês estão de folga, porque é feriado, tá? Então vocês estão de folga na aula que vem. Eu vou passar um trabalhinho pra vocês me entregarem daqui 15 dias. Mas isso aí tudo vai estar na apostila, vai estar no e-mail da turma e eu vou mandar no grupo também. Qualquer dúvida em relação a galicismo ou a essas curiosidades que eu trouxe pra vocês, porque eu comentei bem rápido sobre elas, porque realmente são curiosidadezinhas mesmo. Se vocês forem pegar na internet, vocês vão ver que tem um monte de curiosidade relacionada à França e muitas delas às vezes nem é relacionado à gastronomia. Então eu não quis trazer muita coisa que fugisse da gastronomia para vocês não ficarem perdidos. Mas assim, a França é um país que tem muita curiosidade. Vocês vão ver que tem umas coisinhas assim bem pequenas. Se alguém tiver interesse, eu até mando o link depois pra vocês verem. Mas assim, eu gosto de trazer mais relacionado à gastronomia, que é disso que a gente estuda e dá pra gente relacionar com outras matérias, né? Quem faz muitas matérias é bom que já vai ligando os pontinhos. Igual quem é meu aluno na cozinha clássica já tem um pouquinho de noção disso aqui, porque a gente já viu no bimestre passado. Quem faz enologia já vai ter mais uma noção sobre alguns vinhos e tudo mais. Mas no mais, é isso que eu queria passar pra vocês. Eu quero dizer pra vocês descansarem essa aula das relações das pronúncias, tá? Fiquem tranquilos, vejam as curiosidades, assistam os vídeos no YouTube, descansam um pouco, porque eu sei que o francês é muito pesado e muito puxado, e a aula passada foi bem puxada, né? Como eu falei, são 63 áudios, então até vocês memorizarem 63 palavras, eu sei que vai um tempinho. Além das 63 palavras, ainda tem todas as aulas que já passou aí, que eu passei muita coisa pra vocês, muita informação. Toda a informação que eu passo pra vocês é necessária e vocês precisam levar para a carreira de vocês como gastrônomos. No mais, muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom aí começo de semana para todo mundo. Se cuidem, lavem as mãos. Quem puder, fique em casa, usa álcool em gel e usa máscara. Então, até mais tarde no grupo, pessoal.